Uma boa parte da Parashá, ela conta sobre a guerra dos 4 reis, os 5 reis, e é uma parte da Torá que eu sempre questionava, o que que a Torá dá tanta... Ó, tá aí, Meir. O que que a Torá conta toda essa história, que não tem nada a ver com a gente? Tem um detalhe da história, que Lot foi capturada, que Abraão foi lá e salvou ele, mas aparentemente todo o resto da história, com os detalhes, quem eram os reis, os nomes dos reis, etc., e como foi a guerra, é uma coisa aparentemente desnecessária. É claro que a Torá, cada detalhe é importante. Então, eu estudei a fundo esse tema, 2 anos atrás, e eu descobri algumas coisas curiosas que explicam bastante por que que a Torá conta dessa guerra. Então, vamos ver aqui, ó. Como a Torá conta, peraí. Então, como a Torá começa falando, e foi na época do rei, ele fala Amrafel, rei de Shinar, Arior, um monte de nome, da onde são, eu não sei onde ficam esses lugares, quer dizer, eu procurei, dá para ver mais ou menos onde era, de onde eles vieram, e eles vão lá e fazem uma guerra, então são 5 reis, fazem uma guerra contra 4 reis. Inicialmente, eles por 12 anos, eles serviram um dos reis, que era o Kedorlaomer, pagavam impostos, 13º ano falaram chega, e aí eles fizeram essa guerra. Então até agora não tem nada a ver com a nossa com a nossa com o nosso dia a dia aqui, que isso tem a ver. E aí eles falaram onde eles mataram, o que eles fizeram, etc. E aí, finalmente, aqueles 4 reis, eles vão lá, eles ganham dos 5 reis. Apesar de serem 4 contra 5, eles ganharam. E nessa guerra, um dos reis que acaba perdendo a guerra, quem era? Era a cidade de Sodom, o rei de Sodom. E o rei de Sodom, junto com o Lot, que era o sobrinho de Abraham, e aí entra o nexo com a nossa história, então ele foi capturado. E aí Abraham, o gigante Og, ele vem contar para Abraham. O Abraham, ele se junta com mais 318 pessoas, ou conforme Rashi diz, só com seu escravo Eliezer, de forma completamente milagrosa. Eles ganham a guerra, resgatam o Lot, que esse era o propósito dele, e o final tem que o rei de Sodom, ele vem querer acertar as contas com Abraham, afinal ele conseguiu trazer tudo de volta, etc. E ele fala, não quero nada de você, eu não quero, tem li a nefesh, me dá as almas, eu quero as pessoas, mas eu não quero nada do dinheiro, e com certeza as pessoas, Abraham aproximou eles para o conhecimento de Hashem único. E aí a história continua. Então, toda essa história você poderia resumir em uma frase, 2 frases. Teve uma guerra, o Lot foi capturado, Abraham ganhou, vamos comer. Tá certo? Faltou vamos comer, que não está na Torá aqui. Então, alguns detalhes muito interessantes que os mefarshim, os comentaristas, eles trazem. Amrafel, quem era? Amrafel era um outro nome para Nimrod. E Nimrod a gente conhece, a própria Torá já trouxe o nome dele antes, e o nome de Nimrod significa Mered, significa revolução. Mered significa revolução, e esse Nimrod foi aquele que tinha jogado Abraham na fogueira quando ele era pequeno, porque ele propagava o nome de Hashem e não acreditava nas idolatrias. Então esse é o primeiro rei que aparece aqui. Tá, interessante. O que adianta? Segundo detalhe, a linguagem que a Torá usa é fizeram uma guerra. O verbo adequado é guerrear uma guerra. Guerrearam. Lachamu. A Torá fala, que em português a gente fala, fizeram uma guerra, mas eles guerrearam. Você não faz uma guerra, você trava uma guerra. Tá certo? Em português, então, não sei como é que então, mas não é, a palavra assu é um verbo fazer, genérico. Se existe um verbo lilchom, certo? Lilchom, que significa lutar. Então, e se eu não me engano, é a única vez na Torá, com certeza, talvez até no Tanakh que usa, não faltam guerras no Tanakh, mas essa palavra assu milchama não aparece. E essa também é a primeira guerra da história, pelo menos que a gente tem registrado.
E aqui vem uma interpretação muito interessante, que eles assumem o Hamas, eles criaram um conceito guerra. Eles fizeram a startup da guerra. O que você inventou? Eu inventei a guerra. Tá certo? Você já tinha assassinato. Você já teve o assassinato. Alguns assassinatos já tiveram. Tá certo? Mas guerra você não teve. Guerra você não teve. Essa é a primeira guerra. E eles criaram o conceito guerra. Qual que é o conceito guerra? O conceito guerra, não guerra para a conquista de Eretz Israel, que é um outro tipo de guerra, mas o conceito guerra é o seguinte: teoricamente, você tem o ideal, seja o ideal do seu país, seja aquilo que você acredita, e você vai lá e fala: bom, eu quero que todo mundo aceite aquilo que eu estou impondo. Se você não aceitar, então, de boa, eu vou ter que te forçar de outra forma. Então, eles estavam pagando impostos por 12 anos, então tá tudo bem, mas agora não queremos mais. A gente não quer mais pagar os impostos. Então, assumem o Hamas, eles fazem uma guerra, eles criam o conceito guerra. E aqui, os comentaristas já aludem ao conceito que é toda essa ideia, vamos fazer uma guerra pelo nosso ideal, na maioria das vezes, justo ontem estava escutando alguém que estava falando, né, pega a Revolução Comunista, por exemplo, tá certo? Mais recente. Enquanto você é revolucionário, você está lá com toda a força, você está lá lutando e etc, e todo mundo acreditando, e você vê isso na política também. Quando você vira agora, está no poder, você nem sabe o que fazer, porque a tua identidade era só lutar contra. Você não sabe nem, e você vê muitos políticos que o que eles fazem, sabe, são muito bons de rebaixar o outro. E teu projeto não tem. Assumir o conceito de Lasot Milhamá é: eu vou agora, venham comigo que eu tenho a solução para os problemas. E agora, se vocês me ouvirem, agora eu vou. Então, se eu lutar, por que estou lutando? Ninguém quer matar pessoas. Eu não quero acabar com o país, mas eu estou fazendo isso pelo bem da nossa nação. Estou fazendo isso pelo bem. Pergunta lá para o Putin o que ele acha. Está fazendo pelo bem da nação dele. Tá certo? Então, por isso a Torá já começa dizendo, vai foi na época de Amrafel, e os comentaristas falam que é Amrafel, mas o nome dele é Nimrod. O que quer dizer Nimrod? Revolucionário. Era um cara que gosta de bagunça. Tem o cara que é o do contra. Então, se ele é o do contra, quando ele assumir a posição, não vai resolver. Aí vai começar outras brigas. Porque a pessoa que quer brigar, ele vai continuar achando briga. Então, já de cara, já tem uma lição muito clara para a gente, das brigas que a gente tem, se realmente a gente está preocupado com o ideal, ou é aquela que a gente se engana, usa como pretexto, eu vou fazer uma guerra porque eu tenho uma motivação muito grande, ou realmente o que está por trás são interesses particulares. E, se não todas as guerras, quase todas elas, são baseadas com esse mesmo princípio. O pretexto, a desculpa é muito boa, mas no final são interesses particulares. Já a Torá foi dada com um único propósito, Lasot Shalom Ba'olam, para trazer a paz no mundo. Às vezes você precisa de guerra para conseguir a paz, mas o objetivo da Torá não é o objetivo interesseiro, o objetivo da Torá é trazer a paz. Então, esse é o ensinamento que a gente tira dessa guerra. Mais alguns detalhes, fala. Esse outro rei que é Dalaomer, ele também é famoso, ele aparece, não aparece, Sim, ele sim, também sim. tem uma história. Eu vi rápido hoje quando fui revisar esse shiur, mas eu não lembro agora mais detalhes dele. Kedar Laomer Melech Elam. Tá. E aí, indo um pouco mais adiante, os comentaristas dizem algumas coisas importantes. A primeira é o seguinte: Lot, que é aquele que faz um nexo com a nossa história, não é só que tinha uma guerra e o Lot, por acaso, foi capturado e por isso a Torá conta. Você não entendeu. Todo o motivo da guerra tinha a ver com Lot. Lot? Um judeu? O que tem a ver? Israel? Quantos habitantes tem? O mundo inteiro está em torno dele, fazendo guerra, tentando 7 fronteiras, 7 frentes. 7, quanto era? 5, 7? 7. O Lot, o que tinha a ver? Mas aqui você já vê também um modelo de todas as futuras guerras que vão acontecer com o povo judeu. E por isso também a Torá elabora e conta pra gente. O que tem a ver Lot?
A princípio, você lê a Torá está dizendo, o Lot foi capturado. Mas se você lê o que está escrito na Torá, a Torá diz que o Lot, ele estava sentado em Sodom. Estava em Sodom, a gente viu que ele foi para lá, Sim. certo? Mas espera aí, a batalha normalmente não é na cidade. A batalha estava acontecendo num campo de batalha. Eles não chegaram até a capital. Então como que ele foi capturado? A batalha está escrito, o Lot Yoshev Bisdom, fazendo questão de dizer que estava dentro da cidade. E vão lá e pontualmente capturam ele. Lembra alguma coisa? Sim. Lembra alguma coisa? Parece algo familiar? Oh, bom dia. Não, mas às vezes ele estava lá e eles capturaram. Não, mas se você vê, os Mefashim, eles apontam, porque a Torá, a gente já sabia que ele estava em Sodom. Sim, A gente já sabia. A Torá faz questão de falar, e ele estava em Sodom. Tinha guerra, e ele estava em Sodom. Ou seja, eles foram lá buscar ele. Por que eles foram buscar ele? Que quem era Lot? Qual que é a resposta? Cara do sobrinho. Então, conforme muitos comentários, ele era extremamente isso. A gente sabe que ele era parecido com o tio dele, o Abraham. Então, ele lembrava o Abraham. A verdade é que o Abraham não conseguiam pegar. Então, ou tinham medo de pegar. Então, vamos pegar o Lot e dizer que a gente pegou o Abraham, já que eles eram parecidos. Onde a gente vê que eles eram parecidos? Porque quando eles brigaram, discutiram Abraham e Lot, um dos motivos é porque Lot nos comportava bem. E se as pessoas vissem que poderia ser, se confundir que é o Abraham que está fazendo isso, né, vai contra tudo que Abraham estava fazendo na vida dele, de propagar o nome de Hashem. Então, o Hidush é muito grande. Então, lá a gente vê, lá tem esse comentário que eles eram parecidos. Então, o Lot seria como se fosse o prêmio que eles levam, o troféu que eles levam para dizer, conseguimos pegar de uma vez por todas esse povo judeu. Que na época se resumia em Abraham, a esposa, e os seguidores que a gente não sabe os nomes, né? Poucos seguidores. Então, aqui também tem mais uma alusão importante por que a Torá conta todos esses detalhes. Mais um detalhe interessante, que os comentaristas vão mais a fundo, eles dizem, eles fazem a comparação que esses 4 reis que estão aqui, eles fazem alusão, sabe a quê? Aos 4 galuyot. Aos 4, no povo judeu, de maneira geral, a gente passou por muitas perseguições, mas galuyot, chamado galuyot, exílios, foram 4. A gente está naquele que se chama o galut Romi, o galut de Roma, ocidental, o galut Edom. Então você teve outros, Madai, Yavan, Bavel, Babilônia, Média, Yavan, os gregos, da história de Hanukkah e assim por diante. Então, os comentaristas, eles explicam o nome de cada um deles e como eles representam cada um desses exílios. Então, quando a Torá conta para a gente, talvez de forma literal, você não consegue encontrar qual que é o sentido da Torá que a Torá está falando, mas com essas dicas que os sábios dão para a gente, dá para entender, pelo menos, a Torá já está te dando o mapa. A Torá é o mapa da nossa vida. Você já entende como que a Torá está te direcionando e falando como que as coisas funcionam. E quem era esse Lot? Por que Lot estavam atrás dele? Por que estavam atrás do Abraham? Deixa o Abraham. Então uma explicação boa, uma explicação que eles foram, sim, uma das explicações, Mashiach é descendente de Lot. Mas vamos antes ainda do Mashiach. O que eles queriam de Abraham? O que eles queriam de Lot? O que eles querem da gente até agora? O que vocês querem da gente? O que vocês querem da gente? Abraham representava a verdade. Abraham representa existe ordem nesse mundo. Abraham representa ética, moral. Representa que você tem que prestar contas perante alguém. Eu não quero esse cara, essa pedra no sapato. E todos os Goim estavam contra ele, se juntaram, queriam pegar de algum jeito, queriam acabar com Abraham, se não com Abraham, pelo menos com o sobrinho dele. Algum jeito a gente tem que ter uma solução final. Ele é a pedra no sapato. E a Torá está te contando tudo isso. E agora vem um ponto-chave. A Torá está te contando, como eu falei na Parashat Bereshit, Noach, a base, o palco para a necessidade de surgir o povo judeu. A Torá está te contando, o que conta do caos, as primeiras 10 gerações? No Mabul, Noach, etc. Não é o povo judeu. Começa a Torá já com o povo judeu. A Torá está te contando o que é o mundo sem o povo judeu. E qual a necessidade de ter o povo judeu. E como que os povos encaram quando você tem o povo judeu. Então, nessa guerra, está te dando o protótipo de todas as perseguições que a gente passa. E não foram poucas. E não são poucas.
Então, Avraham, Lot, o que ele representava? Ele só falava, mesmo Lot, que não era grande tzadik, ele acreditava enquanto estava com Avraham, mas também estava interessado no dinheiro, etc. Mas já era um, entre aspas, já era um judeu. Já tinha lá o sangue judaico correndo nele, e Lot era filho de quem? Do irmão de... Qual irmão? Qual era o nome dele? Haran. Não Haran, Haran. Que era aquele irmão que quando perguntaram se é do Avraham ou se é do outro. Vamos ver o que acontece, eu torço para quem ganha. Aí quando Avraham ganhou, ele foi no fornalha, saiu vivo. Ah, eu sou do Avraham. E aí ele se queimou, porque ele não tinha a fé dele. Então esse é o Lot, esse já é o filho. O filho é sobrinho da Avraham, ele já vem de um berço onde o pai dele acreditava por conveniência. Então ele também tinha essa fé por conveniência. Mas já é um judeu, já tem fé, já está no sangue de Avraham. E Avraham era aquele que estava segurando as pontas. E você vê o que aconteceu ao longo desses 2 anos, pouco, que Israel estava segurando as pontas. Ninguém quer fazer a guerra com Hezbollah. Ninguém quer encarar o problema do Irã. Ninguém quer encarar. Alguém tem que encarar. Quem vai encarar? Avraham saiu sozinho, ele e seu servo, e resolveu. E resolveu tudo. Foi o que aconteceu ao longo desses anos. E você vê que isso foi, então, a primeira captura da história, o primeiro refém da história foi aqui, tá certo? Os reis, o que eles queriam é o mesmo que os outros querem. O que você quer de Israel? O que você está preocupado com Israel? E todo dia falam de Israel, um país nanico, um povo nanico, mas a gente está aqui para representar. Então, o resumo de tudo isso, essa paraxá, essa parte dos reis, lembra a gente quem nós somos. E tem que lembrar quem nós somos. O que a gente está fazendo aqui? Se tanto odeiam a gente, hoje eu fui almoçar com um cara que ele mora na Irlanda. Ele fala que o Beit Chabad deu para ele a mezuzá, que é o esquema de mezuzá que você consegue esconder, que não dá para ver a mezuzá. O próprio Beit Chabad, né, mesmo que Chabad em geral é aberto, etc., se protege. Tá certo? Que lá a coisa é feia. Ele falando e ele não fala, ele não conta para o chefe dele que ele é judeu. Ele tem medo, literalmente, de... Então, o que te incomoda? O que te incomoda? Em Yom Kippur ele falou que ele faltou, mas falou que ele tirou o dia de férias. Então, é completamente ilógico. Mas isso faz a gente valorizar mais. Se eles estão dando tanto valor para a gente, deve ser que eu tenho algum valor, deve ser que eu tenho alguma coisa para fazer. Então, isso é um convite para a gente lembrar quem nós somos, para a gente representar e viver de acordo com aquilo que nossos antepassados passaram para a gente, Abraham, Isaac e Yaakov, que estão dando para a gente nessas pastriotas o exemplo, o modelo, da gente estar pronto para encarar o que for. Todos os 4 reis que venceram 5 reis. Não tem história. A gente está aqui para servir a Hashem e a gente vai com isso até o final. Se precisar entregar nossa vida, a gente entregou nossa vida por isso. E, no final das contas, Avraham Avinu vence. Avraham Avinu está aqui até hoje, está vivo até hoje conosco, através da continuidade. E todos esses voltam, viram, né, igual a moda, vai, vira, volta e vai embora. E a gente está aqui, e a gente tem que lembrar que nós somos aqueles que têm que trazer uma Mashiach. De Lot, a relação que ele teve com as filhas, uma delas foi a história da próxima paraxá, mas que de lá vem a alma do Mashiach. Então, no sentido mais profundo, que eles estavam querendo tirar essa representação do povo judeu, que vai se culminar e terminar com a vinda de Mashiach, onde o mundo vai ser perfeito, onde o mundo vai viver de acordo com a ética, a moral que a Torá trouxe para o mundo. Então, estava incomodando para eles o Lot, que aí seria o Mashiach. Boa tarde a todos. Tem um artigo na internet